E aí, pessoal, questão de número 38 do capítulo 7 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Essa questão ela é muito boa para a gente revisar conceitos do cálculo integral e também do cálculo de séries, que a gente vê no cálculo 4 ou no curso de Física, né? A parte de séries. Então, nós temos o seguinte. Essa questão, para quem está iniciando no curso, ela é resolvida diretamente usando uma calculadora, pois essa parte de resolução ela não é vista no início da graduação. Você vai ver, como eu disse, lá para a parte do cálculo integral de séries e EDO. Mas eu vou colocar aqui para quem está retornando para cá, dar uma relembrada e ver como é que resolve essa questão por meio desses métodos. Inclusive, só se resolve por meio desses métodos. Porém, as resoluções que eu encontrei já dá direto, né? Pula toda a explicação que eu vou dar aqui. E isso é bom para revisar esses conteúdos. Para quem está no início da graduação, é um pouco de paciência que você vai ver isso mais lá para frente, quando a gente chegar nessa parte. Então, nós temos o seguinte. Uma lata de sardinha deslocada ao longo de um eixo x, de x igual a 0,25 metros, ou 25 centímetros, até x igual a 1,25 metros, por uma força cujo módulo é dado por F igual a exponencial elevada a menos 4x², com x em metros e F em newtons. Qual é o trabalho realizado pela força sobre a lata? Então, nós temos aqui, como nas questões anteriores, né, 37, 36, 35, 34, uma força variável. E a gente sabe que o trabalho realizado por uma força variável, em função do deslocamento, que já que trabalho é força vezes deslocamento, é dada pela integral da área sobre a curva dessa função. Então, nós temos ali, se fizermos um esqueminha do gráfico de f em função de x, nós teríamos a curva que representaria essa exponencial e a área sobre essa curva numericamente teria o mesmo valor que o trabalho realizado por essa força representada por essa função. Esse é o objetivo da integral, calcular a área sobre essa curva e trazendo para o nosso entendimento físico, né, colocando ali as funções, substituindo por grandezas que representam conceitos reais da natureza, esse valor numérico representa o valor numérico dessas grandezas. No caso aqui, f em função de x, o nosso trabalho. Então, o que nós temos que fazer aqui é integrar essa função ao longo do deslocamento. Como a gente sabe, o trabalho é força vezes o deslocamento. Então, nós temos aí um dx, e pelo conceito, né, de integral, né, nós temos que o somatório das pequenas, das posições infinitesimais ao longo da curva, vai nos dar a área sobre essa curva, né, multiplicada pela nossa força. Então, nós temos que a integral disso daí, de f em função de x, vai ser sobre o limite inferior e o limite superior, que representa o gráfico dessa curva. Mas quem é o nosso f? Nosso f é a exponencial elevada a menos 4x². Então, nós temos que integrar a função de f, que é essa daqui. Porém, você já viu que não vai ser tão trivial assim resolver essa integral, porque nós não sabemos como resolver ela. Um dos métodos que a gente pode usar, na verdade, um método que a gente pode usar aqui é o método da integral por substituição, pois nós temos ali uma exponencial elevado a uma função x, né, a x. Então, como é que a gente faz? A gente vai chamar essa função de u, e derivando essa função em relação a x, nós vamos ter a derivada dessa função. Então, chamamos f de x de u, ou seja,
Escolhemos ali a função para chamar de u e derivamos ela. Né? Por isso que está ali, du dx, né? Em função a essa variável, em relação a essa variável. E substituímos na nossa integral para poder resolver. Então, quem vamos chamar de f de x, né, para representar o nosso u e substituir ali na integral? Né? Nós vamos chamar da seguinte forma. Nós vamos chamar ali ó, o u de 2x. O que é que eu fiz? Eu só coloquei o nosso 4 dentro da potência. Que a gente sabe que 2 elevado ao quadrado é 4. Então, ele sai da potência. Para colocar ele dentro de volta, é só extrair a raiz. Né? A raiz de 4 é 2. Então, fica ali dentro da nossa potência, ali, ó, dentro do parentezinho. Então, aquele 2x eu vou chamar de u. Então, nós temos u equivale a 2x. Então, derivando isso em relação a x, nós temos que du dx é igual a 2. Dessa forma, para que a gente substitua ali o nosso dx, a gente isola ele. Então, o nosso dx equivale a du sobre 2. E a gente vai substituir isso na nossa integral. Para fazer isso, a gente também tem que mudar os limites de integração. Lembrando que para a nossa função x, os limites inferior e superior, como está mostrando ali na nossa equação dentro do retângulo, é de 0,25 metros até 1,25 metros, que é o nosso limite inferior e superior, porque a gente quer para um deslocamento de 25 centímetros até 1,25 centímetros, como no enunciado. Mas como a gente mudou as variáveis, né, a gente está usando o método de substituição, a gente também tem que, por obrigação, mudar os limites de integração. Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer da seguinte forma. Ó. Se eu tenho um certo u e coloco que é igual a um g de x, eu mudei aqui para não confundir com ali dentro do balãozinho, tá? Então, se eu tenho um certo u que é igual a um g de x, e quem é esse g de x? É o nosso 2x. Poderia ter deixado f de x mesmo, né? Mas lembre, nosso g de x é o nosso f de x. Eu só mudei para não ficar igual ali com o que está dentro da bolinha rosa e não causar confusão. Então, se o nosso u é igual ao nosso g de x, então o nosso u é igual a 2x. E qual é o limite inferior do nosso x? 0,25. Então, para um x igual a 0,25, a gente substitui na função, vai ficar 2 vezes 0,25, né, que é 2x, que vai dar 0,5. Então, nosso limite inferior para a nossa nova variável pelo método de substituição é 0,5. E o nosso limite superior vai ser para x igual a 1,25, que vai ser substituindo, né, 2 vezes 1,25, porque é o nosso vale 2x, já que a gente escolheu a nossa função ali, né, para fazer o método da substituição. Isso vai dar 2,5. Então, está aí os nossos novos limites inferior e superior para a nossa nova variável pelo método da substituição, né, que é o nosso u. Então, a gente vai integrar agora de 0,5 até 2,5. Pelo método da substituição, mudamos os limites de integração. Aí a nossa função fica com essa cara aqui. O trabalho realizado por essa força vai ser igual à integral de 0,5 até 2,5 da exponencial de menos u quadrado, pois o nosso u é quem? 2x. Então, no lugar de 2x, eu coloco u. E o nosso dx vale quem? du sobre 2. Então, du sobre 2 ali. Então, feito o método da substituição, está aqui a nossa nova integral para resolver. Colocando para fora tudo que é constante, ela fica com essa cara aqui. O trabalho realizado vai ser igual a 1 meio da integral de 0,5 até 2,5 da exponencial elevada a menos u quadrado de u. Porém, essa integral também não tem uma solução
elementar, ou seja, não dá para resolvê-la de forma elementar pelos métodos convencionais do cálculo 1, né, que a gente vai aprender cálculo 1, cálculo 2, né, e cálculo 3, eu acho, até para física vai até o cálculo 3 essa questão. Então a gente tem que resolver ela por meio das séries e EDO, que aí você vê ou nessa disciplina, dependendo do seu curso, ou no chamado cálculo 4, dependendo do curso que você está. Né? Vai ter a disciplina chamada séries EDO e outros vão ter uma disciplina chamada cálculo 4. A resolução da maioria do que eu já vi por aí para aqui e simplesmente dá o resultado final, pois ele não desenvolve o que vai proceder-se daqui para você chegar no resultado. Eu optei por chegar porque eu achei muito interessante e para, digamos assim, para benefício próprio também, para eu aprender como é que se faz, para poder revisar essa parte de séries e EDO. Então, não se resolve por problemas convencionais, pois vai surgir aqui uma coisa chamada função erro, que possui essa definição aqui para esta integral. Lembre-se, é uma definição, chamada de função erro de Gauss. Você pode até pesquisar no Google para você ver que ela resolve esse tipo de integral. Então, nós temos um meio que multiplica a nossa função erro, que é dada por raiz de π sobre 2 do limite superior da função erro menos o limite inferior da função erro para esta integral. Quando se chega aqui, na maioria das resoluções, inclusive eu peguei aí no livro de resoluções do Halliday também, PDF, ele não desenvolve, só chega até a linha superior e depois já dá a resposta dando essa explicação que eu estou falando aqui. Mas eu queria desenvolver e destrinchar essa função erro, para vocês verem, né, para quem tiver curiosidade, como é que se desenvolve tudo isso aqui para chegar na resolução. Quem não tiver curiosidade é só ir para a parte final do vídeo e ver qual é a resposta. Então vamos lá. Está aqui a definição da função erro de Gauss. Então, o termo que a gente escreve como ERF de x, ou seja, a função erro de x, é por definição é igual a 2 sobre raiz de π da integral de 0 até x, ou de um limite inferior até um limite superior, da exponencial elevada a menos t quadrado dt. Esse t é uma função qualquer para essa integral. Então veja que ela tem a mesma cara da integral do nosso trabalho ali embaixo, né? Ou uma cara bem parecida, não é? Então veja só. Então, como é que resolvemos isso? Um dos métodos que eu vi pesquisando é usando a expansão de Taylor. Então nós temos aqui uma expansão de Taylor, né, para uma série, né, a série da expansão de Taylor. A definição dela como método para resolver esse tipo de integral é essa daqui. Então veja que é o mesmo termo ali dentro da integral. Exponencial elevada a uma variável negativa ao quadrado. Então veja, você tem uma expoente elevada a um expoente. Né? Ou seja, uma potência de uma potência, na verdade. Não é? Ela é elevada a um expoente. Então veja que a definição é o somatório de n termos, né, começando de 0 até o infinito, de menos 1 elevado a esse número de termos, que multiplica essa variável elevada a 2 vezes esse termo sobre o fatorial de termos, né, onde esse n, né, n termos, vai de 0 até o infinito. Então, essa é a nossa definição para resolver essa integral por meio das séries. Já que a nossa exponencial elevada a menos t quadrado vale tudo isso aqui, podemos colocar tudo isso ali dentro da nossa integral. Então, a nossa função erro, né, ou seja, a gente tem que calcular ali qual é a função erro de 2,5 e 0,5. Né, porque a nossa integral é aquela ali embaixo. Né, a resolução dela é aquela ali de baixo. 1 meio
que multiplica a raiz de π sobre 2, que multiplica a função erro do limite superior menos o inferior. Então, o que, é que a gente está fazendo aqui é calculando esses erros do limite da função erro do limite superior e inferior. Então, a nossa integral fica 2 sobre raiz de π, que é da nossa definição, integral de 0 a x da nossa exponencial, que pode ser resolvida pela expansão da série de Taylor. Por isso que eu coloquei ela aqui dentro da integral. Parece assustador, não é? Mas veja que tem muita coisa aí que é constante e a gente pode tirar para fora da nossa integral. Então, reescrevendo ela, olha só o que ficou só dentro da integral. Porque 1 é constante. N são números de termos do somatório, então não é a nossa função. A nossa função ali é o t, né, que vai de 0 até x. Então, a nossa integral mesmo ali é t elevado a 2n dt. Todo o resto é constante da nossa série. Então, sai da integral. E aí fica fácil agora, né? Porque pelos métodos elementares a gente consegue resolver essa integral, porque ela é simplesinha, que a gente vê no cálculo. Para quem está esquecido, bora lembrar aqui, ó, né? A nossa integral elementar, como é que se faz? Né? A integral de uma certa função dt vai ser ela elevado ao exponencial dela mais 1 sobre esse valor do exponencial mais 1. No caso ali a gente tem 2n. Então, vamos escrever daqui forma. Todo o que é constante eu reescrevi ali. E aí, no lugar do t, eu coloquei x, né, que é o nosso limite superior é x. O outro termo que é o inferior é zero, então a gente não precisa escrever, porque vai dar tudo zero e desconsidera. Então, no lugar de t, colocamos x, né, porque a nossa integral vai até x. De x de 2n mais 1, porque o nosso b ali é quem? Olhando dentro do nosso balãozinho, t elevado a b mais 1. E nós temos ali t elevado a 2n. Então, esse 2n é o nosso b. Então, 2n mais 1, que divide o nosso b, que é 2n mais 1. Então, 2n mais 1. E aí fica assim a nossa resolução da nossa integral. Tudo isso que vai de um somatório de n termos, começando de zero até o infinito. Porém, a gente não precisa resolver até o infinito. Basta apenas resolver até um valor que nos dê uma boa precisão, para o que a gente quer ou para o que a questão pede. Então, bora resolver essa série. Né? A gente vai resolver a série, não o f de x, né? A função erro de x. Vamos resolver a série aqui. Porque tudo isso aqui vai ser multiplicado, o valor dessa série vai ser multiplicado por 2 sobre raiz de π. Então, bora resolver ela aqui. Ó. Então, essa série ela vai ter o seguinte somatório. Nós vamos ter, para o primeiro termo, é x, porque, lembre-se, o nosso primeiro termo é zero. Então, onde tiver n, você coloca zero. Então, você tem menos 1 elevado a zero, dá 1. O fatorial de zero é 1. Então, você tem ali 1 sobre 1, que vai dar 1. Naquela parte ali, x elevado a 2n, n é 0, então vai dar 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. Então, x elevado a 1 é x, sobre 2n mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Então, sobra somente quem? O nosso x. Agora, para n igual a 1, como é que ficaria? Ficaria menos x ao cubo sobre 3. Né? Se você for substituir ali, menos 1 elevado a 1 dá menos 1. 1 fatorial dá 1. X elevado a 2n mais 1. X é 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. E ali embaixo, no denominador, 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3, que multiplica com ali do resultado fatorial, que dá 3. Né? Então, veja só, né? Resolvendo passo a passo cada um deles. Então, o segundo termo seria menos x cubo sobre 3. Aí, fazendo isso para o terceiro termo, você teria x à quinta sobre 10. O quarto termo, você teria esse valor. O quinto termo, você teria esse valor.
sexto termo, esse valor, e por diante, né? Lembre-se que essa série vai até o infinito. Então, você ia tendo várias frações aí de x sobre um determinado valor no denominador. Então, isso é a resolução da nossa série. E quem seria x, né? Então, você resolveria essa série para um x para o limite inferior e depois um x para o limite superior. E quem são esses limites? 2,5 e 0,5 da nossa integral ali. Ó. Trabalho igual a 1 meio, que multiplica a raiz de π sobre 2, que multiplica a função erro do limite superior, que é 2,5 da nossa nova variável, por conta do método da substituição da integral, que é 2,5, menos a função erro do limite inferior dessa integral, que é 0,5. Então, bora resolver para esses dois valores e chegar no resultado final. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso resultado da nossa integral. Lembrando que aquela série todinha está sendo multiplicada por 2 raiz de π. Lembre-se que aquela resolução da série que eu estava fazendo é só essa parte aqui após o somatório. Então, é aqueles termos todinho vezes 2 sobre raiz de π. Então, essa é a nossa função erro e a gente resolve essa expansão da série de Taylor para essa função. E resolve para os limites inferior, que é o f de 0,5 da nossa nova lá, integral pelo método da substituição. Colocando isso em perspectiva, olha só como é que fica a nossa série, onde tem x 0,5. Aí, obviamente, você vai apelar para uma calculadora, né? Porque fazer isso na mão não é brincadeira. Não é à toa que a maioria das resoluções já dá o resultado de cara. Tem até vídeos mesmo que eu procurei no YouTube para ver se tinha alguém explicando isso aqui. A galera chegava ali naquela integral e já dizia, coloca isso numa calculadora, que tem calculadora que já resolve direto. Então, você tem essa expansão, esse resultado, né, se você for fazendo esse somatório até o infinito, esse valor vai chegar bem próximo de 0,521. Óbvio que tem muitos mais números após o 1 aí, em casas decimal. Então, você tem o valor da função erro para o limite inferior, 0,5, que vai dar 0,521. E resolvendo também para o superior, e aí vocês me perdoem aqui, porque isso aqui era para ser 2,5 e eu esqueci de escrever, só copiei e colei e não ajustei, né, por burrice minha. Porém, eu coloquei certinho, né, na nossa expansão e, obviamente, na calculadora também, que eu não vou fazer isso na mão, que eu não sou besta. Então, a nossa expansão aqui, para o limite superior de 2,5, vai ser dada dessa forma aqui, né? Do mesmo jeitinho, só mudando o valor da variável. Esse valor vai chegar bem próximo de 1. Vai ser 0,9999. Depois daí muda para outros dígitos diferentes de 9 e, e segue até o infinito. Aí você pode dizer, então eu posso dizer que é 1. Não, vai dar uma discrepância grande se você colocar 1 no resultado. Eu fiz esse teste e dá um valor diferente. Então, coloca ali 0,999 até a casa decimal em que fica abaixo de 5. É por isso que esses 3,9 já está de bom tamanho para a precisão do que a questão pede. Agora que a gente tem o limite, o valor da função erro do limite superior e inferior, nós podemos voltar à nossa integral. Então, nosso trabalho vai ser igual a 1 meio, que esse 1 meio foi é a nossa constante da integral que a gente colocou fora, lembra? Esse 1 meio está ali porque ele é fora. É o nosso 1 meio que multiplica a raiz de π sobre 2. Esse raiz de π sobre 2 é da definição da função erro de Gauss, né? Por isso que ele está aí, né? Que ele multiplica a diferença entre o limite superior e inferior da função erro de Gauss. E nós temos, propriamente dito,
os valores desses limites superior e inferior dessa função erro, que a gente acabou de calcular, que vai de 0,521 até 0,999. Então, podemos substituir esses valores na nossa expressão. Então, nós temos que o nosso trabalho é 1 meio que multiplica raiz de π sobre 2, que multiplica a diferença entre 0,999 menos 0,521. Resolvendo essa expressão, nós temos que o trabalho realizado por esta força aí, que varia conforme a função exponencial elevada a menos 4x quadrado, é 0,21 joules. Tudo isso para chegar nesse valor aqui. Incrível, né não? Belo, elegante e maravilhoso. Eu amei muito fazer essa questão, deu muito trabalho, mas tentar fazer isso aqui nos traz muitos aprendizados e nos dá muitas ferramentas na qual a gente pode usar no método, né, para a resolução de problemas físicos ou matemáticos mesmo. Sem delongas, que o vídeo deve estar gigantesco, eu já vou me despedindo aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo e se o conteúdo lhe ajudou de alguma forma, se você achou interessante, né? Dá aquela força aí para nós continuar fazendo esse trabalho. Até a próxima questão.